Um outro skill que faz muita parte ali do dia a dia do cientista de dados é o cara saber apresentar os dados. Ele precisa de duas qualidades para saber apresentar os dados. Uma, galera, é um negócio chamado storytelling. Não sei se você já ouviu falar, talvez sim, talvez não, mas para não pecar por omissão, eu vou falar para vocês. Storytelling é você contar a história. E a gente conta a história dos dados. O que é a história dos dados? É o que os dados estão falando para a gente. A gente está falando aqui de tendência. Para onde os números estão levando a nossa empresa? O faturamento da nossa empresa está subindo ou está caindo? O faturamento da nossa empresa tem tendências de alta ou tendências de queda? A gente tem ali uma tendência a aumentar ou a diminuir a quantidade de clientes? A gente tem tendência a aumentar ou diminuir a quantidade de vendas? Então, todo esse storytelling você precisa passar por meio dos dados. E para você passar ali por meio dos dados, você vai precisar conhecer gráficos que muitas vezes são mal utilizados na hora de você escolher quais são os gráficos para apresentar essa informação, para contar essa história. Então, você precisa aprender quais são os melhores gráficos para você utilizar ali no storytelling que você quer fazer. Você quer contar a história ali de uma análise de dispersão dos dados, de correlação entre variáveis. Você não pode sair escolhendo qualquer tipo de gráfico. Então, você vai precisar conhecer os mais diversos tipos de gráfico para você encaixar ali na sua história. Você precisa ter, lembra lá atrás, né? Você precisa ter um soft skill de ser organizado. Então, você vai precisar ter as suas ideias organizadas para você conseguir contar a sua história. Isso faz parte do storytelling. Nas visualizações, a gente tem visualizações gráficas, que eu chamo aqui de gráficos. Então, o cientista de dados ele vai precisar aprender o que é a visualização gráfica. E o cientista de dados também vai precisar aprender a construir dashboards, galera. Você vai precisar ser um papa do Power BI, Eduardo? Um papa do Spotify? Não, cara, você não vai precisar ser um papa em nada dessas ferramentas. O cientista de dados, ele detém o conhecimento para seguir todo esse processo que a gente sempre aprende aqui no Ciência dos Dados, que é seguir o pipeline da ciência de dados, que é você saber ali, buscar os dados, construir máquinas preditivas e apresentar o resultado desses dados. Então, para fazer tudo isso, uma das habilidades é saber apresentar os dados. Então, quando você sabe apresentar os dados, seja por meio de dashboards, seja por meio de gráficos, você já está dando um check ali nessa habilidade que é requerida do cientista de dados. Beleza? E aqui, galera, existe uma gama de ferramentas para cada uma dessas duas abordagens aqui. Se você quer fazer um dashboard, ou se você quer fazer só um gráfico em si, existe uma gama de informações que você, inclusive, pode escolher tanto de ferramentas pagas, quanto de ferramentas que não são pagas, ferramentas que são mais utilizadas via programação, ferramentas que é mais utilizada via point and click, né, que é as ferramentas mais intuitivas, enfim, ao gosto do cientista de dados. E a gente vai ter, durante essas 2 semanas, uma aula específica só para a gente falar de ferramentas. Combinado?